Você tem muitos gases, distensão abdominal, é vegetariano ou vegano e se sente como um peixe baiacu mesmo no final do dia, com uma distensão abdominal muito grande, como se tivesse uma bexiga no teu abdômen, então fique comigo na prosa de hoje, porque você vai entender os motivos dessa distensão abdominal. E quando a gente entende a causa raiz, a gente consegue fazer um tratamento mais direcionado e combater esses sintomas. Olha só, é muito comum quando a gente inicia uma alimentação com mais fibras, a gente ter mais gases, flatulências. E que quando a gente tem um sistema gastrointestinal que funciona adequadamente, a gente consegue minimizar esses sintomas com alimentos digestivos, com chás digestivos, usando técnicas no pré-preparo, né? Como o remolho dos feijões. Só que eu quero te contar uma coisa que não contaram ainda para você, porque tem alguns casos de distensão abdominal, de muitos gases, que os chás digestivos, que apenas o remolho dos feijões, o uso de grãos germinados, não é o suficiente para solucionar esse problema. A causa é muito mais complexa e a gente precisa identificar isso para tratar. E somente quando a gente fazer o tratamento certo é que você vai conseguir o alívio desses sintomas. Certo? Então, olha só, os hábitos alimentares, de um modo geral, eles interferem, sim, nesses sintomas, né? No entanto, eu quero ir além com vocês hoje, tá? Mas eu vou pincelar essa questão dos hábitos alimentares. Por exemplo, tá? A mastigação, ela é muito importante, né? Pra gente ter uma melhor digestão dos alimentos. E aí, pega essa visão. Muitas vezes, esse excesso de gases e distensão abdominal está relacionado com a má digestibilidade, certo? Atrelada aí também, às vezes, alguma intolerância, alguma alergia alimentar, como é o caso das proteínas ainda do leite de vaca, porque alguns vegetarianos ainda fazem uso de laticínios. Certo? Ah, não, eu não faço uso de laticínios, Lid. Mas você pode ter uma alergia, uma sensibilidade ao glúten. E isso pode estar inflamando o teu intestino e proporcionando esses sintomas, certo? Então, ou não tem nenhuma intolerância, nenhuma alergia, mas o teu organismo ele não está conseguindo fazer uma boa digestão de carboidratos, de lipídios, de proteínas, e tudo isso impacta nesses sintomas, tá? E não é só de sintomas que a gente está falando, a gente quer ter o alívio deles que estão bem desconfortáveis, mas esse quadro, ele impacta diretamente na absorção dos nutrientes, né? Então, se você está tendo uma alimentação adequada, fazendo uma suplementação inteligente, mas a gente não está tratando a raiz, né, a causa raiz desses sintomas, possivelmente a gente não vai assimilar da melhor forma essa alimentação adequada, essa suplementação inteligente, tá? Então, uma das primeiras causas que eu quero conversar com você hoje aqui é a hipocloridria. Você já ouviu falar nessa situação? Hipocloridria. Fala aqui pra mim. Gente, tem gente entrando na live e eu não tô conseguindo ver quem é que tá na live aqui. Né? Eu nem sei se vocês colocaram comentários. Eu tô vendo que tem pessoas aqui na live, mas eu não consigo ver quem entrou ou quem deixou de entrar. Tá? Caso vocês colocarem algum comentário aqui e eu não ver, porque de fato eu não tô conseguindo identificar quem tá entrando, vocês podem me enviar depois, tá? Esse comentário que eu vou responder, tá? Só falando isso aqui pra vocês, que eu acho que é algum delay que tá dando aqui hoje. Mas eu vou prosseguir aqui com a nossa prosa, tá?
Então, a hipocloridria ela é um estado persistente de redução da acidez do nosso estômago. Então, o nosso estômago é uma região onde o pH ele é mais ácido. O ideal é que o pH do nosso estômago esteja entre 2 e 5, certo? 2 e 3, na verdade. Tá. Entre 3 e 5. Eu tô anotando aqui, eu anotei algumas coisas para não esquecer. Então, o ideal, qual que é o pH ideal? Né? 2. É 2, tá? Agora, o que é hipocloridria? Quando a gente está com pH entre 3 e 5. Quando o pH do estômago está acima de 5, a gente já chama que é o quê? Uma apocloridria. Tipo assim, a pessoa tá sem realmente acidez no estômago, tá? E isso gera alguns sintomas que tem a ver com a distensão abdominal, tá? E os gases. Mas até chegar nesses outros sintomas, a gente tem outros. Por exemplo, uma pessoa que tem hipocloridria, assim que ela acaba de comer, ela sente dores, certo? Uma distensão abdominal, ela sente azia, tá? Muitos arrotos, certo? Tudo isso são indicativos de hipocloridria, tá? E isso é um problema, por quê? Porque acaba que atrapalha a digestibilidade de proteína. Por quê? Porque quando o pH do nosso estômago ele tá muito alcalino, não tá ácido, tá mais para alcalino do que ácido, a gente tem dificuldade de converter uma estrutura, tá? Que a gente chama de pepsinogênio. A gente tem dificuldade de converter pepsinogênio em pepsina, né? Que são enzimas, tá? E elas são muito importantes para a digestibilidade das proteínas. E aí que vem um outro sintoma muito característico da hipocloridria, tá? Então tem pessoas que quando faz uma refeição muito rica em proteína, mesmo proteína vegetal, tá? Ela sente o estômago assim mais pesado, sabe? Ela sente mais empazinada, né? Às vezes uma distensão significativa, né, do estômago. Então, tudo isso é um indicativo, tá? E aí, o que acontece? Então, a gente vê aqui que uma coisa puxa a outra, né? Que quando há um quadro de hipocloridria, além desses sintomas desconfortáveis, a gente tem um problema em relação à digestibilidade, à absorção dos nutrientes, tá? Eu falei aqui da proteína, mas a gente tem também, tá, dificuldade na absorção de carboidrato e lipídios, certo? Então, às vezes, até uma alimentação com mais gordura pode gerar esse desconforto, ok? E aí, o que acontece? Isso é muito visível em alguns exames, tá? Que a gente faz. Eu gosto muito de um exame que é o coprológico funcional. Eu sei que tem algumas pessoas que têm receio em fazer esse exame, porque tem que coletar nossas fezes, né? Geralmente as pessoas fazem exame de fezes só para saber se tem algum protozoário, alguma bactéria ali, né? Enfim, uma parasita. Só que esse exame, não, ele não é para só ver isso não, ele é bem complexo, sabe? A gente consegue entender como que tá a digestibilidade dos nutrientes, certo? Então, geralmente, uma pessoa que tem hipocloridria, a gente vai encontrar ali nesse exame, por exemplo, gordura nas fezes, certo? A gente vai encontrar fibras mal digeridas, tá? Amido, certo? Eu tô vendo vocês mandarem coração, mas eu não tô vendo ninguém aqui, gente. Nossa. Aí, o que acontece? O que a gente faz? Eu consigo identificar pelos sinais clínicos, que são esses que eu tô falando com vocês aqui hoje, né? Se uma pessoa tá com hipocloridria ou não. E um exame desse a gente consegue o quê? Certificar de que há um quadro desse, né? Então, o que acontece? Um quadro desse, por exemplo, de hipocloridria que eu tô falando aqui com vocês, né? Não adianta a gente só fazer remolho dos feijões. Não adianta eu ficar tomando só chá digestivos, sabe? Eu super apoio, gente. Eu tomo chá todo dia, porque me ajuda muito na digestão. Principalmente proteína, eu vejo isso. Só que quando eu tenho, por exemplo, um quadro de hipocloridria,
essas estratégias, elas não são suficientes para minimizar meus sintomas. E quando eu não trato, causa mais problema, que é em relação à digestibilidade, à absorção de nutrientes, certo? E o que acontece? A gente precisa de um pH ideal, né, que é ali de 2 no nosso estômago. Por quê? Porque isso vai favorecer a produção, inclusive, de fator intrínseco, que é muito importante para nós, né, principalmente, porque o fator intrínseco é uma estrutura que vai se ligar à vitamina B12 para ela ser absorvida no nosso intestino, entende? Então, menos ácido no estômago, menos produção de fator intrínseco. E isso impacta na absorção da vitamina B12, certo? Hipocloridria, geralmente quem tem hipocloridria tem alto risco de deficiência de vitamina, tá? B12, vitamina B9, que é o ácido fólico, tá? Ferro. Então, veja só, todos os nutrientes relacionados a tipos de anemia, tá? Dificuldade de absorver magnésio e ferro e zinco, tá? Então, quando, por exemplo, eu já pego o paciente lá nos sinais e sintomas, eu verifico que há vários sintomas relacionados a deficiências desses nutrientes e que tem muita distensão abdominal, gases, a gente já liga um alerta, né? Que possivelmente há um caso de hipocloridria aí que a gente precisa tratar, tá? Pra gente conseguir ter energia, disposição. Por quê? Porque tá tendo, né, uma má absorção de nutrientes, certo? Então, uma primeira causa aí, de distensão abdominal, gases, tá? Que às vezes não te falaram aí ainda, é justamente a hipocloridria, tá? Que a gente precisa cuidar disso. E aí, o que acontece? Vamos falar um pouquinho de hipocloridria, tá? A gente precisa trabalhar o quê? Regular essa acidez, certo? Como que a gente faz isso? Com nutrientes, com alimentos, né? Às vezes, no início de um tratamento, se não for muito intensa essa hipocloridria, às vezes usam um shot, gente. Um shot com limão ali de manhã. Isso já ajuda um pouco. Lógico que não é só isso, tá? A gente precisa ter um olhar clínico de um profissional, tá? Então, a gente usa, às vezes, algumas enzimas, tá? A gente manipula essas enzimas digestivas. A gente usa alimentos mais digestivos, tá? Isso, quando é hipocloridria, já ajuda pra caramba. Mas a gente tem outras causas também, tá? Relacionados à distensão abdominal, a vários gases, certo? Que é o quê? É a disfunção motora do intestino. Nossa, que nome é isso, Lid? Disfunção motora, o que acontece? Todo o nosso trato digestivo, né? Ele é formado por músculos. O nosso corpo inteiro é formado por músculos, certo? E esses músculos, eles se movimentam, né? Por exemplo, o nosso intestino, para o bolo fecal, ele, né, ir caminhando até a gente eliminar isso daí, o nosso intestino, ele tem bolsas e ele se movimenta, certo? Esse movimento, inclusive, a gente chama de peristaltismo, certo? E o que acontece? Quando há uma disfunção motora, né, do intestino, ele não trabalha de forma eficaz. Esse peristaltismo, por exemplo, estou dando o exemplo do intestino, mas todo o nosso trato digestivo, ele tem uma função motora também, certo? Então, estou dando um exemplo aqui do intestino, tá? Então, esse peristaltismo, ele fica muito lento, muito lento. Geralmente, a gente tem até o quê? Isso mostra o quê? Uma dificuldade de digerir o alimento. Então, demora muito mais tempo, certo? E o que acontece? Bactérias que deveriam ficar só no nosso intestino grosso, elas podem começar a subir para o intestino delgado, que é outra coisa que a gente vai falar daqui um pouquinho, mas segura aí. Mas quando há uma dificuldade na motilidade aqui do intestino, isso pode
entendeu? Acontecer. E tem alguns problemas de saúde que aumentam o risco para essa disfunção na motilidade do intestino. Por exemplo, o hipotireoidismo, né? Então, a baixa produção dos hormônios da tireoide acaba influenciando nessa função motora do nosso intestino, tá? E isso aumenta o risco para desenvolver distensão abdominal, gases, tá? Até algumas dores mesmo, algumas cólicas intestinais, tá? Outra situação que causa, tá, essa lentidão no peristaltismo é o diabetes, né? Então, a gente precisa entender tudo isso, certo? Tá? E corrigindo, então, eu preciso tratar esse hipotireoidismo, eu preciso tratar essa diabetes, porque eu tratando isso, automaticamente eu vou conseguir melhorar a motilidade do meu sistema gastrointestinal. E isso vai favorecer o processo digestivo, né? E isso sendo otimizado, eu consigo reduzir os gases. Por quê? Porque vai ficar menos tempo a comida no meu sistema gastrointestinal, principalmente o intestino. Quanto mais tempo a comida fica no intestino, mais ela vai o quê? Alimentando as bactérias, aquilo lá vai fermentando, ok? E vai produzindo o quê? Vai contribuindo para a distensão abdominal, para os gases, certo? Então, nós falamos aqui da primeira causa, tá? Que influencia muito nessa questão dos gases, da distensão abdominal, que é a hipocloridria, certo? Outra causa é a disfunção na motilidade intestinal, tá? Então, há situações clínicas que contribuem para isso, como o hipotireoidismo, o diabetes, né? O uso de algumas medicações também contribuem, viu? Alguns antidepressivos, medicamentos, por exemplo, para tratar pressão alta, tá? Contribuem para essa disfunção na motilidade do nosso trato gastrointestinal, tá? Uma outra coisa que também às vezes, assim, a gente tá falando pouco sobre isso, e eu quero falar mais sobre isso, porque cada vez mais tem mais pessoas com esse problema. Inclusive, nós, veganos, vegetarianos, tá? Por isso que eu tô trazendo isso aqui na nossa prosa de hoje, que é a SIBO. Você já ouviu falar sobre SIBO, gente? Quem já ouviu falar? Coloquem aí. A SIBO é uma abreviação, tá? Do inglês, que vem do inglês, que aqui no português a gente chama de hipercrescimento, tá? Bacteriano do intestino delgado. Gente, isso é um saco, sério mesmo. Isso causa vários, né, problemas. Eu tenho acompanhado alguns pacientes com isso, né? Eu tenho uma paciente que a gente vem tratando isso já há mais de 2 anos. E a gente tem melhorado muitos casos, né, os sintomas dela, mas é um tratamento longo, tá? É algo que, assim, a gente consegue colocar em remissão, mas vira e volta, se a gente sai ali do tratamento, o negócio pode desandar de novo, certo? Então, o que acontece? O nosso intestino, ele é dividido basicamente ali em 2, né? Intestino delgado, intestino grosso. No intestino grosso é onde fica a maior concentração de bactérias, certo? Nosso intestino delgado tem sim bactérias, mas em uma quantidade bem menor quando comparado com o nosso intestino grosso, certo? E aí o que acontece? Na SIBO há um hipercrescimento dessas bactérias, principalmente as bactérias maléficas, tá? Então, no nosso intestino, a gente tem 2 tipos de bactérias, assim, grosso modo, pra gente falar, que são as gram-positivas e as gram-negativas. Então, as gram-positivas são aquelas bactérias benéficas, né, que inclusive trabalham muito no sistema imunológico, que nos ajuda
a aumentar mesmo a nossa imunidade, favorece a absorção de nutrientes, enfim, são benéficas. Nós temos as gram-negativas, que são bactérias maléficas. Vocês acreditam que a gente precisa delas? Só que uma quantidade bem pequenininha, sabe? Bem pequena. Quando a gente tem um quadro de SIBO, essas bactérias gram-negativas, elas aumentam muito. Não só na quantidade, como também na variedade delas. Porque é uma variação de bactérias, né? Uma variedade enorme no nosso intestino de essas bactérias. E o que acontece? Elas aumentam, né, em quantidade, em variedade no intestino grosso e acaba atingindo o intestino delgado, certo? E o que acontece? Essas bactérias, nosso intestino, a gente não tem só bactérias, não. A gente tem uma outra estrutura, que é um organismo unicelular que a gente chama de arqueia, tá? Arqueia. Isso aqui é muito importante eu falar quando a gente fala de SIBO. Por quê? Porque existe uma SIBO, certo? Onde as bactérias produzem muito hidrogênio. É um gás, né? O hidrogênio. E é por isso que a barriga da gente infla, né? E fica aquela distensão abdominal terrível. E com muita dor, às vezes, com cólica, tá? Então, porque esse gás, ele infla aqui, ok? Isso acontece relacionado com bactérias. Bactérias maléficas que cresceram pra caramba e produziram muito hidrogênio. E aí esse hidrogênio contribui para a distensão abdominal. Agora, lembra que eu falei que tem outra estrutura no nosso intestino? Que a gente chama de arqueia, certo? Que tecnicamente não é bactéria. É um outro organismo unicelular, tá? Essa arqueia, ela produz um outro gás que a gente chama de metano. E esse gás faz o quê? Criar muitos gases. É um gás, gente, é metano. Então, infla o nosso intestino. Acaba causando a distensão abdominal, muitos gases. Gases que às vezes a gente não consegue nem soltar. Certo? A pessoa que produz, que tem esse problema. Então, o que acontece? Quando há uma suspeita, né, de ter SIBO, a pessoa, ela precisa primeiro identificar qual SIBO ela tem, né? Se é por conta de produção de muito hidrogênio ou se é a produção de muito metano, certo? E dá pra gente saber isso através de exames, né? Então, tem um exame muito interessante, que é o microbioma, né? Onde a gente faz uma análise, né, criteriosa do microbioma da gente. A gente consegue identificar a quantidade de bactérias gram que tem, negativas ou positivas, a quantidade de arqueias, né? Quais são, inclusive, as cepas que estão em maior quantidade no intestino. Né? Isso é muito interessante, muito importante. E tudo isso precisa ser feito antes de iniciar um tratamento. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu vejo pacientes chegando já sido submetidos a um tratamento de primeira linha com antibióticos. Né? Porque o antibiótico vai combater a bactéria, o excesso das bactérias. Parece algo assim bem simples, mas não é. Por quê? Porque tem antibióticos, gente, os antibióticos, eles não só exterminam com as bactérias maléficas. Eles acabam com bactérias benéficas. E aí acaba que fica aquele ciclo vicioso, né? Por quê? Porque a pessoa precisa acabar com as bactérias maléficas, diminuir drasticamente. Mas precisa das bactérias boas. Então, se eu acabo com as boas também, eu não resolvo a SIBO, entende? Então, fica aquele ciclo vicioso. Sem falar que os antibióticos, eles vão agredir muito a mucosa intestinal, né? E isso causa vários efeitos colaterais em relação, principalmente, à absorção de nutrientes, né? E o que acontece? Por que a gente precisa entender isso, né? E identificar se tem ou não, se isso é a causa da distensão abdominal, do excesso de gás e tratar. Porque, por exemplo, na SIBO, esse excesso de bactérias acaba
vamos dizer assim, bem no português, assim, como que eu posso dizer? Assim, bem fácil de entender, né? Elas acabam preenchendo os espaços ali do intestino onde os nutrientes seriam absorvidos, sabe? Então, é muito comum, às vezes, na SIBO, a gente ter deficiências de ferro, principalmente a principal deficiência, certo? E que, às vezes, só suplementação oral não vai ser útil. A gente vai precisar entrar com uma suplementação endovenosa. Por quê? Não é porque, às vezes, a pessoa está deixando de consumir o alimento, fonte desse nutriente, mas é por conta desse quadro clínico, dessa situação que está acontecendo no intestino, que está impedindo de absorver os nutrientes de forma adequada, certo? Então, não é só reduzir distensão abdominal, gases, que são sintomas muito desconfortáveis, constrangedores, né? Não, isso vai além, sabe? Tudo isso que a gente está conversando aqui são problemas sérios que a gente precisa resolver para a gente ter saúde, para a gente conseguir absorver bem os nutrientes, tá? Então, você consegue perceber que nem sempre são os nossos hábitos alimentares que influenciam, né, na produção de gases, no aumento dessa distensão abdominal. É lógico que pouca mastigação contribui para esses sintomas surgirem, né? É claro que consumir líquidos, grande quantidade de líquido, né, nas refeições, vai contribuir para o surgimento desses sintomas. Só que existem situações que as pessoas não têm esses comportamentos de mastigar pouco, de ingerir líquido nas refeições, e mesmo assim, esses sintomas são recorrentes. Então, existem coisas a mais para a gente investigar, para a gente analisar, né? Para a gente entender a causa real. Porque enquanto a gente não entende a causa real, a gente não consegue dar o tratamento direcionado, né? E o que eu vejo muitas vezes aqui no consultório é o quê? É vocês chegarem para mim e falarem assim: Lídia, eu tenho esse problema há anos. Há anos eu vou no médico, ele vê meus exames e fala que tá tudo ok, que eu não preciso preocupar com nada, que às vezes é o estresse. Hoje o pessoal culpa tudo o estresse, né, gente? Não é assim. Então, se você, sabe, procurou já vários profissionais, os seus exames tá ok, falar que tá ok, mas você sente que não tá ok, porque você tem esses sintomas que eu tô falando aqui, que não são aliviados com utilização de técnicas de pré-preparo, como o remolho dos feijões, né? Com o uso de chás digestivos, com alimentos digestivos. Presta atenção, a gente precisa analisar a fundo como que tá a tua saúde gastrointestinal, certo? Então, a gente precisa ter esse olhar, sabe? E se você precisa, sabe, de um acompanhamento, se você deseja ser o meu paciente, sabe, que eu desejo que eu cuide de você, entenda melhor, sabe, como que anda a tua saúde gastrointestinal, eu convido você a clicar no link da bio, para você conhecer um pouco sobre os programas nutricionais que eu trabalho, porque eu quero te ajudar. Você entende que enquanto a gente não deixar esse sistema gastrointestinal pianinho, tinindo, a gente não vai conseguir resolver uma deficiência nutricional. A gente não vai conseguir ter mais energia, disposição. Por quê? Porque o organismo está com dificuldade de absorver nutrientes, certo? A gente vai ter dificuldade de emagrecer, porque o excesso de peso está relacionado a deficiências nutricionais também. A gente precisa nutrir o nosso corpo para conseguir diminuir excesso de gordura. A gente precisa nutrir nosso corpo para a gente ter hipertrofia muscular, ganho de massa magra. Entende? Então, como que tá esse meio onde os alimentos estão chegando? Tá? Então, eu convido você a levar a sério a tua saúde, certo? E não ter preguiça de procurar uma pessoa que vai te orientar em relação ao seu diagnóstico. Falar, não, provavelmente, às vezes você tá com isso, assim, aquilo outro. E resolver, certo?
Então, não subestima os sintomas de gases, tá? O sintoma de distensão abdominal, porque pode ser algo aí que precisa ser resolvido. Lembre que eu sempre falo aqui com vocês, né? Que o nosso corpo, ele fala com a gente. Se tá ok, se não tá ok, né? E a gente precisa ouvi-lo, captar a mensagem e interpretar a mensagem, certo? Pode ser que você esteja ouvindo há muito tempo, só que você está com dificuldade de interpretar. Mas eu tenho certeza que nossa prosa de hoje, você já conseguiu ter alguns insights. Entender melhor os sintomas que teu corpo está emitindo. E a partir disso, a gente precisa fazer o quê? Um tratamento adequado, certo? Porque você merece sim ter saúde em abundância, tá bom? Gente, infelizmente eu não consegui ver quem tá aqui na live. Não consegui ver um comentário, nada. Eu sei que agora, nesse final da live, tem 5 pessoas aqui comigo. E eu agradeço muito a companhia de você. E se você mandou, quer dizer, sua companhia, se você mandou alguma pergunta, alguma coisa aqui no chat, eu convido você a mandar lá no direct pra mim. Tem como você fazer isso? Porque aí eu vou responder pra todo mundo nos stories, tá? Tá bom? Quarta-feira que vem não tem live. Por quê? Porque é a última quarta-feira do mês, tá? E tô envolvida em outro projeto. Mas em abril a gente começa normalmente. É sempre assim. Você já tá de casa, você sabe que toda quarta-feira tem live aqui comigo, tá? Não consigo ficar avisando, fazendo antecipação. Então, se você quer receber em primeira mão o link aqui da live, fala assim comigo também lá no direct. Eu quero fazer parte da lista VIP, Lid. Pronto, não tem erro, tá bom? Um beijo pra você. Tamo junto, tá? Minha missão aqui é te ajudar a ser um vegetariano blindado à prova de deficiências nutricionais e comentários sem noção. Então, cola nessa Nutri aqui, tá bom? Um beijo e uma ótima restante semana pra você.